Nos quadrinhos, ninguém fica morto pra sempre. Homem-Aranha, Batman, Superman e por aí vai. Vários ícones dos quadrinhos já partiram dessa pra melhor, mas algumas mortes foram mais impactantes que outras. Meu nome é Bruno e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as mortes mais impactantes dos quadrinhos. Antes de mais nada, aqueles avisinhos de praxe. Número 1, isso não é um top qualquer coisa. E número 2, isso é a minha humilde opinião. Então se você concorda, discorda, fique à vontade para comentar as suas opiniões a respeito disso, beleza? E se vocês curtirem esse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários pra ver se a gente faz uma parte 2, porque o que mais tem é morte nos quadrinhos. Então, bora começar a nossa listinha. Eu comecei separando primeiro as mortes da Marvel e depois a gente fala de DC, beleza? Então, em primeiríssimo lugar, a gente tem que falar da morte do grande amor de Peter Parker, Gwen Stacy. Ela morreu na história cujo título é muito sugestivo, A Noite em que Gwen Stacy Morreu, que se passa nas edições 121 e 122 de The Amazing Spider-Man, que foi lançada em junho/julho de 73. Tem uma cotinha aí que ela foi dessa pra melhor. Mas o interessante é que essa história, ela foi um marco na indústria de quadrinhos como um todo, porque os quadrinhos eles são divididos em eras, né? A gente já comentou sobre isso algumas vezes por aqui. E a morte de Gwen Stacy, ela é o marco do lado Marvel que corresponde ao fim da Era de Prata e o começo da Era de Bronze, que é quando as histórias elas vão começar a abordar assuntos mais sérios, como racismo, pobreza, abuso de drogas, vício e várias outras coisas nesse sentido. E tem também o fato que a morte da Gwen provavelmente é a maior perda que o personagem teve desde o Tio Ben. Tanto que isso é explorado de várias maneiras diferentes ao longo de histórias posteriores, quando eles querem expor e evidenciar ainda mais o fracasso do Peter. Então essa é, sem sombra de dúvidas, uma das mortes mais marcantes dentro do universo Marvel, em especial pro Homem-Aranha. O próximo item na lista é um dos meus heróis favoritos, que é o Homem-Aranha, mas não qualquer Homem-Aranha, e sim o Homem-Aranha da sua versão Ultimate. Pois é, foi por ele que eu comecei a ler quadrinhos, então eu tenho um apego especial por ele. E aquilo, assim como o Superman, Batman e vários outros personagens, o Homem-Aranha já morreu várias vezes mesmo. Só que essa do universo Ultimate, eu tenho um carinho maior por ela justamente por ter sido por onde eu comecei a ler, mas também foi a fase em que eu mais estava próximo do personagem. Porque teve um período ali que eles lançaram o Ultimatum, que foi quando eles tentaram acabar com o universo Ultimate. E aí eu meio que me desprendi daquilo, falei, nossa, que bad e tal, acabou o universo. Só que alguns anos depois eles voltaram, só que eu não tinha visto que voltou. E aí quando voltou tinha, sei lá, dezenas de edições pra ele, eu fiquei, meu Deus, tem mais coisa, que legal. E aí eu fui, comecei a maratonar tudo de uma vez, e aí eu vi que ia sair a morte, eu fiquei, eita, assim não. Nessa época, no universo Ultimate, tava rolando um embate entre duas equipes de heróis, que se eu não me engano, acho que eram os Novos Vingadores e os Novos Ultimates. Essa treta entre esses dois times culminou com que vários supervilões escapassem de uma prisão de segurança máxima, que se eu não me engano era o Triskelion. Dentre esses supervilões, você tinha ninguém mais, ninguém menos do que Norman Osborn, que é o Duende Verde desse universo, e ele conhece a identidade secreta do Homem-Aranha. E aí ele resolve fazer uma visitinha pro Peter, acompanhado de 5 grandes amigos. Enquanto os vilões estão fugindo, tá rolando um embate na ponte do Brooklyn com as duas equipes de heróis, e o Homem-Aranha tá indo pra lá pra tentar ajudar de alguma forma. E ele vê que o Justiceiro vai dar um tiro no Capitão América, no que parecia ser o momento que as coisas estavam entrando numa suposta trégua. E aí o Homem-Aranha vê aquilo, e ele se joga na frente pra salvar o Capitão América. Porém, ele toma um tiro no lugar. E aí ele toma um tiro aqui meio na região do abdômen, ele começa a sangrar pra caramba. E aí ele descobre que os vilões estão indo lá pro Queens. Todo lesionado, completamente abalado, ele meio que faz um remendo ali com um teia. E ele vai enfrentar o Sexteto Sinistro já meio morto, assim. E ele consegue derrotar todo mundo numa batalha muito incrível, que acaba com ele morto nos braços da Tia May e da Mary Jane. E isso pra mim é muito pesado, porque aparece o Tio Ben falando, putz, você fez o seu melhor e tal. E pra mim foi uma morte muito digna, sabe? Porque ele morreu fazendo aquilo que ele jurou fazer até o fim da vida dele. E o que me pega bastante não é só a morte, mas as consequências disso, né? Porque aí a Marvel introduz pra gente um dos personagens aranha mais carismáticos que a gente já teve, que é Miles Morales, que consegue fazer um equilíbrio muito legal de se basear nas mesmas premissas do personagem original do Peter Parker, também adicionar uma camada nova de várias discussões que podem ser levantadas sobre o que é ser Homem-Aranha, quais são os sacrifícios necessários e quais são os dilemas que
o Miles vai enfrentar no dia a dia. Então, isso foi uma parada que eu gostei bastante. Eles conseguiram encontrar esse meio termo, sabe? Esse equilíbrio de não só criar algo novo, mas também respeitar, digamos assim, boa parte das premissas originais do personagem. Ainda falando de Homem-Aranha, a gente tem uma das mortes mais recentes do Peter, que é pelas mãos do Dr. Octopus, que é o que culmina no Homem-Aranha Superior, que é uma das fases mais legais do personagem desses últimos anos. Que é justamente quando o Otto, ele tava prestes a morrer, ele tava com uma doença degenerativa, o corpo dele já não tava respondendo direito, e como último desejo ele quer que o Homem-Aranha vá visitar ele. Nisso que ele vai visitar, o Otto usa um dispositivo que consegue trocar a mente de duas pessoas. E ele troca a mente dele com a do Peter, fazendo com que a mente do Peter Parker fique no corpo do Octopus, que tá prestes a morrer, e a mente do Octopus vá pro corpo do Peter Parker. Eles têm um momento ali de conversa que justamente faz com que o Otto, ele acabe não desistindo de ser Homem-Aranha, só que ele resolve ser o Homem-Aranha nos termos dele, né? Que é aí onde surge o termo Homem-Aranha Superior. E é uma história muito legal, porque por mais que essa morte não tenha durado tanto tempo assim, o impacto que o Octopus causou na vida do Peter, se passando por ele, é muito legal. Ele faz com que o personagem progrida, assim, de maneiras absurdas. Pena que 2 runs depois eles desfazem tudo pra voltar a uma vibe mais roots do personagem. Mas foi uma fase que eu gostei bastante. O jeito que essa morte toda começa eu acho muito legal, porque o Octopus Moribundo é uma parada que fica por várias e várias edições pra culminar nisso, e eu fiquei tipo, caraca, que maneiro. Inclusive, quando essa fase do Homem-Aranha Superior começou a sair, muita gente criticou bastante, porque achava que tava destoando muito do personagem e tal. Eu torci o nariz também, só que depois que eu comecei a ler, eu vi, tá, isso aqui é bacana. Tanto que hoje em dia é uma das minhas fases favoritas. Inclusive, se vocês quiserem, dá pra fazer um vídeo entrando em vários detalhes sobre o Homem-Aranha Superior, porque eu gostei bastante dessa fase. Se você quiser, deixa aqui nos comentários, quem sabe a gente não desenrola esse vídeo, hein? E agora vamos para o outro lado da moeda, vamos falar de DC Comics. Começando por ninguém mais, ninguém menos que o símbolo supremo do que é ser um super-herói, o Superman. Ele já morreu, pelas contas que eu tinha visto recentemente, coisa de umas 15 vezes nos quadrinhos, mas a morte do Superman de 92 é a experiência suprema, assim, porque você tem uma história épica com várias coisas acontecendo, um momento histórico da própria DC Comics que tava mal das pernas e teve que se reinventar inteira pra fazer com que os personagens tivessem reviravoltas interessantes. Tanto que é nessa época que a gente tem, além do próprio Superman morrendo, a gente tem o Batman ficando paraplégico, a gente tem o Hal Jordan surtando por causa do Cold City. Então assim, tem várias coisas muito interessantes acontecendo nessa época na DC. A história vai mostrar o embate épico do Superman contra o Apocalipse, fazendo com que no fim os dois morram. Só que aí, as consequências disso se desenrolam por vários e vários meses a fio. Porque você tem um momento que é basicamente o DCU inteiro sofrendo a perda do seu maior símbolo. E depois você tem vários pseudo-Superman surgindo. Você tem o Superman Cyborg, você tem o Aço, você tem o Erradicador e você tem o Superboy. E aí tem a história ali se desenrolando, a gente descobre que o Cyborg, na verdade, ele era um vilão que estava trabalhando com o Mongo pra tentar reconstruir o mundo de guerra, que era o planeta natal do Mongo. Só que aí ele faz isso em Coast City, quando o Hal Jordan estava fora da Terra. E aí Coast City explode, tipo, vira pó. E o Hal Jordan, quando volta, ele fica muito pistolaço. E aí isso acaba se desenrolando numa história, numa fase, assim, bem peculiar do Lanterna Verde do Hal Jordan. Que, inclusive, dá pra fazer um vídeo só falando sobre isso. E aí, entre tancos e barrancos, o Superman original aparece. E aí ele aparece com a icônica roupa preta, que é quando ele tá se recuperando ainda. Cara, foi justamente o que a DC precisava pra voltar a respirar. As vendas estouraram, a gente tem uma fase nova começando ali. E foi muito legal acompanhar essa história como um todo. E é muito legal porque essa história ela já foi adaptada algumas vezes, né? Ela já foi adaptada numa animação de 2007 pela DC, que foi bem fraquinha, porque era um filme só. É uma história ridícula de grande e eles cortaram muita coisa, alteraram umas paradas. E depois eles fizeram uma versão mais recente, acho que 2016, 18, 19 aí, que tem justamente todas essas fases. Você tem a morte, você tem o reinado do Superman. Então, é uma história que vale a pena você ler o quadrinho, mas se você é um cara mais de ver animações, etc., a animação mais recente ela é mais detalhada, então acho que você vai curtir mais. Pois é, quem diria que matar um dos seus personagens mais importantes ia fazer ele vender tanto quadrinho? E por último, mas não menos importante, a gente tem que falar da morte do Robin mais odiado de todos os tempos. Provavelmente só perdendo pro Damian Wayne, porque eu odeio o Damian, eu acho ele
O Jason Todd, ele foi o segundo Robin, e durante toda a sua fase como Robin, ele foi muito criticado, porque ele sempre era aquele cara mais rebelde. E foi curioso, porque os editores da DC na época, eles resolveram dar a oportunidade dos leitores escolherem o destino do personagem. Eles contaram uma história em que o Robin tinha sido capturado pelo Coringa, ele tava num armazém, ele meio que explode, e não se sabe se o Robin sobreviveu ou não. E aí os leitores tinham que ligar pra um número pra falar se ele sobrevivia ou se ele morria. E a maioria esmagadora decidiu que ele morria. E aí a história segue, o Batman perde o Jason, fica completamente abalado por conta disso, e acaba que uns anos depois o próprio Tim Drake aparece. E apesar dele ter morrido em 88, o personagem ele ressuscita em 2004 na história Sob o Capuz Vermelho, que foi adaptada em animação que se chama Batman contra o Capuz Vermelho, que é justamente a história de um vigilante que aparece em Gotham tendo as mesmas táticas que o Batman, só que usando elas de maneira muito mais letal, e resolve dominar as gangues, etc. E ele se chama Capuz Vermelho. E é curioso porque essa fase, esse renascimento do personagem, foi tão bem aceito que hoje ele faz parte da Bat-família, assim, ele é o cara mais turrão e etc, que beira matar a galera. Mas desse jeito ele funcionou, porque aí tem todo o lance do Poço de Lázaro e tudo mais. Mas foi um personagem que, tipo, é o personagem certo que tava na época errada. E aí ele, agora, num período mais recente, com muitas aspas, porque faz praticamente 20 anos que ele voltou. Eu me senti muito velho falando isso. Ele foi mais aceito pelo público, de ser aquele cara mais turrão, aquele cara, não, eu vou resolver do meu jeito e piriri pororó. Mas e aí, você sentiu falta de algum nome nessa lista? Deixa aqui nos comentários, quem sabe a gente não faz uma parte 2 desse vídeo. Eu espero que você tenha curtido. Se você curtiu esse vídeo, dá uma olhada neste carinha aqui, que eu falo um pouco mais sobre as HQs da Marvel que mudaram a história da editora. E, quiçá, dos quadrinhos de uma maneira geral. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo e eu te vejo no próximo. Até lá, valeu, falou!